Olá a todos, estamos iniciando mais uma análise semanal e para dar início à nossa análise vamos dar uma olhada no desempenho do Ibovespa durante a semana. Bom, colocando aqui no gráfico semanal, podemos ver que o Ibovespa teve uma alta de 0,62, uma alta moderada para a semana. O Ibovespa chegou a testar patamares mais altos, mas não conseguiu sustentar essa alta. Podemos ver que o Ibovespa fez um movimento lateral no gráfico semanal. Podemos ver aqui que na semana anterior fez essa barra vermelha. E durante a última semana, agora o mercado fez uma inside bar. Ele não conseguiu romper a máxima nem a mínima da semana anterior, fazendo um movimento lateral. Dando uma olhada no gráfico diário, podemos ver o movimento que o Ibovespa vem fazendo. O Ibovespa vem respeitando o canal de alta desde o mês de maio, que ele respeita esse canal. Já foram 2 testes na sua ponta inferior e 2 testes no seu topo. Então o Ibovespa já confirmando o canal e pode trabalhar nesse canalzinho aqui por mais tempo. Interessante que o Ibovespa fez uma correção até o seu topo anterior, na casa dos 65 mil pontos e 50 pontos, e voltou a fazer um movimento ascendente e no final da semana sentiu um pouco esse movimento ascendente. Bom, como o Ibovespa teve um forte rally de alta durante o final do mês de julho, como nós podemos ver aqui, particularmente acredito que essa força ficou um pouco de lado. Então, particularmente, acredito que o mercado vai sentir um pouco e vai ter dificuldades de voltar a romper os 78.700. Acho que o mercado, durante essa semana, pode congestionar um pouco. Temos indicadores importantes que podem mudar o humor do mercado. E o mercado, acredito que deve ficar nessa região dos 67.700, 65 mil pontos. Então, particularmente, acredito no Ibovespa congestionado lateralmente nessa região. O que me leva a acreditar nisso também é o desempenho do Dow Jones. Vamos comparar aqui o Ibovespa com o Dow Jones. Podemos ver que o Ibovespa está com um desempenho bem superior ao do Dow Jones. Tivemos um rally muito mais forte durante o mês de julho. Nossa correção em agosto foi muito inferior e o Ibovespa segue muito melhor do que o Dow Jones. Então o Dow Jones segue feio no curto prazo, não segue bonito como o Ibovespa. Então podemos ver que o Dow Jones já perdeu aquele suportezinho que o Ibovespa tem nos 65 mil pontos e 200, e o Dow Jones já perdeu esse suporte, mostrando que pode cair mais. Então o Ibovespa vem mostrando uma fragilidade maior do que o Ibovespa, o que me leva a crer que o Ibovespa vai começar a seguir os passos do Dow Jones, não vai ter esse desempenho excelente que vem tendo no curto prazo. Então, voltando aqui ao gráfico do Ibovespa, podemos ver que ele ainda está longe desse suporte de 65 mil pontos e esse suporte que o Dow Jones já testou. Então, particularmente, acredito que o mercado deve ficar congestionado nessa região durante a semana, nos 67 mil pontos e nos 65 mil pontos, pois o Dow Jones não está muito bonito, não está mostrando força e, particularmente, não acredito que o Ibovespa vai continuar tendo o mesmo desempenho do mês de julho. Dando uma olhada no IBX, podemos ver que o IBX está com um movimento bem similar ao do Ibovespa. Voltou ao topo anterior, fez um som de fundo, subiu e agora fez um recuo, fazendo um movimento bem similar ao do Ibovespa. Não temos divergência entre o IBX e o Ibovespa e também acredito na congestão. Então, seria uma divergência interessante para o IBX e o Ibovespa. Dando uma olhada no dólar, podemos ver que o dólar segue congestionado também no curto prazo. O dólar tentou fazer esse movimento ascendente durante o mês de agosto, chegou na resistência dos 1.788, retornou para o suporte e agora sai congestionado novamente. Então o dólar sai congestionado no curto prazo, tem suporte nos 1.756, resistência nos 1.788 e particularmente acredito que como o mercado também deve seguir congestionado entre a região dos 67 mil pontos e 62, particularmente também acredito que o dólar vai ficar congestionado nessa região. Então o dólar também segue congestionado no curto prazo e deve fazer o mesmo movimento do Ibovespa. Dando uma analisada no Ibovespa dolarizado, podemos ver que nós não temos grandes divergências com o índice atual. Então podemos falar que a visão que os estrangeiros estão tendo do Ibovespa, graficamente falando, é similar ao do nosso em real. Então o Ibovespa segue também fazendo um canalzinho de alta. Podemos ver que o canalzinho não é tão perfeito como o nosso, o canalzinho do Ibovespa dolarizado não está tão interessante quanto o nosso, não está tão bem configurado, mas ainda assim segue fazendo um canalzinho com 2 testes na ponta inferior e na ponta superior, o que leva a confirmar esse canal de alta também e podemos continuar acreditando que o Ibovespa pode continuar esse canalzinho por mais alguns meses.
voltando aqui para o gráfico do Ibovespa, podemos ver claramente aqui a sua resistência nos 67 mil pontos, 745, e seu suporte nos 65 mil pontos, 250, onde ele deve ser o mercado ficar congestionado no curto prazo. Também não duvido da possibilidade do Ibovespa voltar ao fundo do canal. É possível sim o Ibovespa voltar ao fundo do canal para voltar a continuar seu movimento ascendente. Então é possível o mercado congestionar um pouco e testar, quem sabe, a ponta inferior do canal, possibilitando assim um bom trade de compra. Claro, se voltar nessa região, vai ser um excelente ponto de compra. Então o Ibovespa não podemos descartar a posição também de voltar a testar o fundo do canal para assim voltar a testar patamares mais altos. Bom, dando agora uma analisada no VIX, o índice do meio do índice que mede a volatilidade do mercado. Podemos ver que o VIX sai congestionado. Então, até comentei anteriormente, acredito num movimento congestionado do Ibovespa entre 67 mil pontos e 62. O VIX também sai congestionado. O VIX deixou uma resistência na casa dos 27,5, 28 pontos e deixou suporte no patamar dos 21 pontos e meio. Então o VIX também sai congestionado no curto prazo, sai fazendo um movimento lateral, tem um mês, iniciou esse movimento no mês de julho e vem até hoje fazer esse movimento lateral e até então não conseguiu sair dessa congestão. Bom, particularmente acredito que o VIX, pelo sinal que o VIX está atendendo que essa volatilidade continua um pouco elevada, o VIX no patamar acima dos 20, na minha opinião, é uma volatilidade ainda ruim para o trade. Preferia esse indicador abaixo dos 20 pontos. Como o VIX sai congestionado, me leva a crer que o mercado também deve continuar congestionado no curto prazo. Agora, se o VIX conseguir romper essa resistência nos 28 pontos, aí sim o mercado pode corrigir, consequentemente testar patamares mais baixos e quem sabe até perder o seu suporte dos 62 mil pontos. Então vale a pena ficar acompanhando o VIX para a semana. Se o VIX romper a casa dos 28 pontos, posso acreditar também que o Ibovespa pode perder o suporte dos 62 mil pontos, pois normalmente o VIX vai no sentido oposto da bolsa. Então se o VIX fizer um bom movimento ascendente rompendo essa resistência, é possível também acreditar que o Ibovespa pode cair e perder aquele suporte. Bom, dando agora uma olhada nos contratos em aberto por parte dos estrangeiros, podemos ver uma divergência com o movimento atual. A linha azul representa o gráfico do Ibovespa e a linha vermelha representa os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Podemos ver que apesar do movimento lateral que vem fazendo agora a bolsa, os contratos em aberto subiram. Então, estamos com um movimento divergente do Ibovespa. Enquanto o Ibovespa fez um bom movimento ascendente durante o mês de agosto, mas ainda não atingiu a máxima, podemos ver que os contratos em aberto, pelo contrário, já rompeu a máxima. Então o Ibovespa não conseguiu romper a máxima do mês de agosto, enquanto os contratos em aberto já romperam a máxima e seguem no patamar bem elevado. Então temos um movimento divergente entre o gráfico do Ibovespa e os contratos em aberto. Os contratos em aberto seguem um pouco mais altistas, seguem mais positivos no curto prazo do que o próprio Ibovespa. Então temos uma divergência entre os contratos em abertos que seguem fazendo um movimento ascendente muito maior do que o Ibovespa. E para aumentar ainda mais essa divergência, podemos olhar o fluxo do investimento estrangeiro. O fluxo do investimento estrangeiro durante o mês de agosto está caindo lentamente. Então, durante o início do mês, teve um movimento ascendente, o fluxo, e depois começou a recuar. Nem essa nova alta que teve conseguiu voltar a impulsionar o fluxo estrangeiro. Então, durante o mês de agosto, estamos na mínima do mês de agosto no fluxo estrangeiro. O fluxo estrangeiro continua positivo, o viés continua altista, mas tivemos um recuo interessante durante o mês de agosto. Então, o saldo de investimento estrangeiro segue na mínima do mês, enquanto os contratos em aberto seguem fazendo um movimento ascendente, indo contra. Então temos aí uma boa divergência entre o fluxo do investimento estrangeiro e os contratos em aberto por parte dos estrangeiros. Dando uma olhada no saldo de pessoa física, podemos ver que tivemos um bom recuo durante o mês de agosto e agora já seguimos fazendo um movimento ascendente, indo contra aí o movimento no fim da semana, que foi corretivo. Então, corretivo, o saldo de investimento de pessoa física seguiu ascendente e já segue próximo de zero. Então, pessoa física que estava com saldo negativo na bolsa está se aproximando de zero durante esse mês de agosto. Podemos ver que tem um pouco de divergência entre o saldo do investimento estrangeiro, que segue na mínima, enquanto o saldo do investimento de pessoa física ainda nem positivou.
Então vamos ver aí se define melhor essa semana os contratos, o fluxo estrangeiro, pois saem com bastante divergências, os contratos divergindo do fluxo de investimento estrangeiro e até o saldo de pessoa física que não segue ascendente, como vem decaindo o saldo do investimento estrangeiro. Bom pessoal, estamos terminando mais uma análise semanal. Queria agradecer a participação de todos e desejar a todos vocês uma boa semana e uma ótima semana com bons lucros e bons trades. Um abraço e até a próxima.